principal. Nesse caso, a nível municipal, ou seja, local, a apresentação de projetos de lei pela Câmara Municipal é ampla, desde que respeitadas as limitações horizontais, projetos de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, e as limitações verticais, matéria de competência do Estado de Santa Catarina e ou União Federal. A própria Constituição traz as limitações, quando no seu artigo 30 diz que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. De forma similar, a Lei Orgânica do município de São José, em simetria com a Constituição, aduz questão de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre 1. Criação de cargos, empregos ou funções públicas na administração municipal e fixação e aumento da respectiva remuneração. 2. Servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 3. Criação, estruturação e atribuições de secretarias municipais e órgãos da administração direta. Assim, quem pesa a amplitude da iniciativa de competência para a propositura de projetos de lei, há de ser respeitada a competência exclusiva dos outros órgãos da República. Desse modo, podemos citar projetos de lei de iniciativa em matéria ambiental de interesse local, horário de funcionamento comercial, projetos de lei de transparência da administração pública com amplitude local, desde que respeitados os preceitos constitucionais. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas mídias sociais, na reunião conjunta das comissões da Câmara Municipal de São José. Como todas as semanas, aqui estamos reunidos para deliberar as matérias que serão aprovadas ou não e enviadas ao plenário, como também ver que projetos estão entrando para serem distribuídos. Eu começo cumprimentando o vereador André, vereador Caê, vereadora Sandra e vereadora Mary, que estão presentes a essa reunião, e passo a palavra à vereadora Mary para os seus cumprimentos e registro de sua presença. Boa tarde, presidente Moacir, vereadora Sandra, vereador Caê, vereador André. Sou Mary Hang, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa. Que bom podermos estar juntos novamente nesta segunda-feira. Em seguida temos a sessão plenária, mas para podermos discutir as demandas da cidade josefense. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Mary. Vereadora Sandra, para suas considerações e registro de frequência. Boa tarde, vereador Moacir, que preside essa nossa reunião das comissões, vereadora Mary, vereador Caê, vereador André. Boa tarde também a todo o público que nos acompanha através das mídias sociais e também da TV Câmara, que possamos ter, então, mais uma reunião produtiva das comissões, como sempre assim o fizemos. Obrigado, vereadora Sandra. Boa tarde, vereador André, para os seus cumprimentos e registro de presença. Boa tarde, vereadora Mary, vereadora Sandra, boa tarde à bancada do PDT, que está aqui completa, vereador Caê, presidente Moacir da Silva, toda a nossa comunidade que assiste através da TV Câmara e também das redes sociais. Esperamos fazer uma boa reunião das comissões. Boa tarde, vereador Caê, eu passo a palavra para os seus cumprimentos iniciais e registro da sua presença. Boa tarde, presidente Moacir da Silva, boa tarde, vereadora Mary Hang, vereadora Sandra Martins, vereador André Gesser, companheiros parlamentares sempre presentes nesse compromisso da reunião semanal das comissões, em que temos a responsabilidade de avaliar e debater os projetos de lei que estão em andamento. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Sou o vereador Caê Martins, do PDT, membro da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, vereador Caê. Eu sou o vereador Moacir da Silva, presidente da Comissão de Justiça. Estamos aqui para a reunião, então, conjunta das pautas que serão deliberadas hoje. Eu passo a leitura da ata da sessão anterior,
para que aqueles que nos assistam possam ter noção das matérias que foram discutidas na última reunião e aí nós podermos distribuir as matérias do dia de hoje. Eu pulo a introdução da ata, que é sempre padrão, e passo. Na sequência, passou-se a distribuição dos projetos que restou definidos da seguinte forma. Projeto de Lei 76 de 2020, procedência parlamentar de autoria do vereador Edilson Alzemiro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação Cristã Entre Amigos Fonte de Vida, nesse município. O parecer conjunto ficou com a relatoria do vereador André Gesser. Projeto de Lei 77 de 2020, procedência parlamentar de autoria de vários vereadores, que denomina de Paulo Celso de Pila Montebello, o Parque Linear do Loteamento Siniro Martins, no município de São José, Santa Catarina. Um parecer conjunto ficando a relatoria com o vereador Sanderson Mercedes Jesus. Subemenda da emenda aditiva 003 ao projeto de Lei 35 de 2020, procedência parlamentar de autoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 9º do projeto de Lei 35 de 2020, que disciplina regras de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares no município de São José. Parecer conjunto, ficando a relatoria com o vereador Moacir da Silva. Substitutivo global 001-2020 ao projeto de lei 010 de 2020, procedência parlamentar de autoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, que altera o artigo 120 da Lei 606, de 30 de dezembro de 1966, Código de Posturas do Município, acerca das condições para ocupação de logradouro público com mesas e cadeiras por bares e restaurantes do município de São José. O parecer é conjunto, ficando a relatoria com a vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Projeto de Lei 164/2018, procedência parlamentar de autoria dos vereadores Aline da Silva Castro, que denomina de Rua Antônio Manuel da Rosa, via pública localizada no bairro Hipotecas, no município de São José. Parecer conjunto. Retornou com pedido de informação e volta à relatoria do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima. Projeto de Lei 18 de 2020, procedência parlamentar, de autoria da vereadora Cristina de Souza, que autoriza o Poder Executivo Municipal a determinar a obrigatoriedade da reciclagem de resíduos sólidos orgânicos no município de São José e da outras providências. Parecer conjunto retornou com pedido de informação e volta à relatoria do vereador André Gesser. Projeto de Lei 55 de 2020, procedência parlamentar, de autoria do vereador Edilson Alzemiro Vieira, que denomina vias públicas no Parque Residencial Ascoli, no bairro Sertão do Maruim, no município de São José. Parecer conjunto, retornou com pedido de informação e volta à relatoria do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima. Projeto de Lei 59 de 2020, procedência parlamentar, de autoria do vereador Nardi Francisco de Souza Arruda, que denomina de Espaço de Convivência Social Orides de Jesus Matos, área de convivência situada no loteamento Jardim Zanelato. Parecer conjunto retornou com pedido de informação e volta à relatoria do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima. Finalizada a distribuição dos projetos, procedeu-se à leitura dos pareceres. Parecer do projeto de lei 34/2020, que denomina de João Maria Martins, praça do loteamento Siniro Martins, em Forquilhas, no município de São José, com relatoria do vereador Sanderson Mercedes Jesus, e teor favorável à matéria. O parecer foi aprovado com o voto de todos os vereadores presentes e vai à votação no plenário. Parecer ao projeto de lei 61/2020, que altera o artigo 193 da lei 1605, de 17 de abril de 1985, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do território do município de São José, com relatoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins e teor favorável à matéria. O parecer foi aprovado com o voto de todos os vereadores presentes. Parecer ao projeto de lei 182 de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade de impermeabilização interna das urnas,
caixões, ataúdes ou esquifes com manta ou outro material similar como medida de prevenção contra a contaminação do lençol freático pelo necrochorume nos sepultamentos realizados em cemitérios localizados no município de São José. Com relatoria do vereador Sanderson Messido Jesus e teor favorável à matéria. O parecer foi aprovado com o voto de todos os vereadores presentes. Parecer ao projeto de lei 52/2020, institui o Serviço de Denúncia de Violência contra a Mulher, o Idoso e Criança, e ao Adolescente, com relatoria do vereador Antônio Lemos Filho e teor favorável à matéria. O parecer foi aprovado com o voto de todos os vereadores presentes e vai ao plenário para deliberação. Finalizada a distribuição das matérias, o vereador Moacir da Silva passou a palavra aos demais, os quais realizaram as considerações e agradecimentos devidos. Sem mais a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. São José, 9 de setembro. Vereador Moacir da Silva, PDT. Pergunto, como se posiciona com relação à ata, vereadora Mary Hang? Favorável, presidente. Como se posiciona a vereadora Sandra? Favorável, presidente. Como se posiciona a vereadora André? Favorável. E este vereador também se posiciona favorável. A ata está aprovada. Senhores vereadores, na distribuição das matérias do dia de hoje, nós temos apenas o retorno de um pedido de informação. Na verdade, não é um retorno, é um não retorno ao projeto de lei ordinária 150 de 2019, que denomina de Rua Stalin Villen, via no bairro Roçado, no município de São José. O autor é o vereador Abel. Não chegou a informação. O pedido volta para o relator para que ele se manifeste, que é o vereador Cloni Capistrano Maia de Lima. Perfeito? Senhores vereadores, então vamos passar para as matérias que nós temos para parecer. Temos inúmeros pareceres no dia de hoje. Antes disso, eu vou distribuir dois aqui, senhores. Que chegaram agora. Desculpa, porque eu tinha dito que não havia nenhum, não estava na planilha, mas chegaram agora. Projeto de lei do vereador Antônio Lemos institui reserva de vaga para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar nos editais de licitação que visem a contratação de empresas para prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional. Isso é da Comissão de Justiça e Comissão de Educação. Pergunto, vereadora Sandra, pode fazer a relatoria desse projeto? Antes, vereadora Sandra, passo a palavra à vereadora Mary. Presidente, eu havia conversado em nome da bancada feminina com o vereador Antônio Lemos que fosse feito esse projeto subscrito pela bancada feminina, porque eu havia conversado na sessão anteriormente, falando que nós estaríamos apresentando um projeto de lei com este conteúdo. O vereador talvez não tenha ouvido, e ele disse que não lembra, e ele retiraria a autoria do projeto de lei e colocaria, então, todos os vereadores mais a bancada feminina. E agora o senhor me traz o projeto somente do vereador Antônio Lemos, que ele nos garantiu que não faria isso. Me ajuda, vereadora Sandra. Nós já havíamos conversado com o vereador Antônio Lemos. Sim, vereadora Mary, lembro disso quando Vossa Excelência solicitou, né, e ele falou que então colocaria para que todos pudessem assinar esse projeto. Senhores vereadores, aí eu realmente suscita uma dúvida em mim, porque regimentalmente ele pode fazer o protocolo individual. Regimentalmente, quem primeiro fizer o protocolo ganha autoria. E ele está na nossa comissão para a distribuição das comissões conjuntas. Qual é a deliberação? Que a gente faça uma solicitação e um esclarecimento ao vereador? Passo ao vereador Caí. Presidente, eu também lembro desta solicitação da vereadora Mary Hang, em nome da bancada feminina, e havia tido uma mudança
no sistema, será que também não pode ter ocorrido que na informação que chegou até o senhor como uma síntese da Secretaria Legislativa para que o senhor dê o encaminhamento, é possível que a coautoria não tenha aparecido? Só estou levantando também esta informação porque isso tramitou no sistema e pode ser que esteja dessa forma e nós não tenhamos... Sim, obrigado, vereador Caí. Sim. Então, eu sugiro, eu vou tirá-lo da distribuição do dia de hoje, solicitar o procedimento de manifestação do vereador Antônio Lemos. Se ele mantiver a sua posição de autoria exclusiva, nós vamos continuar, que o direito é seu. Caso contrário, ele reformula. Pode ser assim, senhores vereadores? Sim. Como se manifesta com relação a esse procedimento a vereadora Mary Hang? Favorável, presidente. Como se manifesta a vereadora Sandra? Favorável, presidente. Acho mais prudente. Como se manifesta o vereador André? Acompanho os vereadores. Favorável. Como se manifesta o vereador Caí? Também favorável ao procedimento. Ok, eu também sou favorável ao procedimento, então ele está suspenso da distribuição. Projeto da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência dispõe sobre bengala verde e obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados a disponibilizar o uso da lupa manual de boa qualidade, preferencialmente a lupa eletrônica, para auxiliar as pessoas de baixa visão e com dificuldades de visão a visualizar documentos, contratos, livros, preços ou qualquer texto, especificação que dele seja necessário para sua compreensão e análise no município de São José e da outras providências. Ele é parecer conjunto da Justiça e da Educação. Então, agora eu pergunto, vereadora Sandra, pode fazer a relatoria desse projeto? Posso sim, presidente. Como se posiciona com relação a esse encaminhamento, vereadora Mary? Favorável, presidente. Como se posiciona com relação a esse procedimento, vereador André? Favorável. Vereador Caí? Também favorável. E nós também somos favoráveis. Então, vereadora Sandra, projeto 78 de 2020. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, nós temos inúmeros projetos para buscar seus posicionamentos com relação à relatoria. Então, vamos tentar ser sintéticos em função do tempo. Parecer de redação final, 10 de 2020. Carlos Eduardo de Souza Martins é o autor, junto com Moacir da Silva. É o projeto de lei 10 de 2020, que trata sobre a ocupação de logradouros públicos com mesas e cadeiras por bares e restaurantes no município de São José. Ele foi apresentado sob objetivo global, ele foi apresentado uma primeira discussão e a segunda discussão, e teve alteração. Então, precisa de redação final. Assim, após a análise de toda a matéria, adota-se a redação final. O texto substantivo global do projeto de lei 010/2020, bem conhecido dos vereadores, aprovado nas sessões ordinárias de 31 de agosto e 2 de setembro. E suposto encaminho ao plenário para discussão e deliberação, opinando pela aprovação. É só redação final. 14 de setembro de 2020, Moacir da Silva, relator da Comissão de Justiça, porque é redação final. Como se posiciona com relação ao parecer, vereadora Mary? Presidente, desculpa, é que eu acabei verificando um outro projeto aqui, é referente aqui ao projeto de lei que nós já discutimos em duas discussões, já foi aprovado, e como ele teve um substantivo global, ele tem que ter redação final, que ocupa os logradores, as calçadas com as mesinhas e os restaurantes, vereadora. Favorável, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Como se posiciona a vereadora Sandra? Favorável, presidente. Vereador André, como se posiciona? Favorável. E esse vereador Caí, como é que se posiciona? Também favorável. E esse vereador também se posiciona favorável. Projeto de redação final também, senhores, da vereadora Sandra, projeto 1 de 2020, relator o vereador Caê, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação para a matrícula anual na rede pública e privada no município de São José. Feito toda a retrospectiva das votações que já aconteceram e das alterações da lei,
De outra banda, a autora apresentou a emenda modificativa 001/2020, que ampliou o prazo de 30 para 60 dias contados da data da matrícula, para a apresentação da caderneta de vacinação, com o objetivo de viabilizar o efetivo cumprimento. O presente projeto de lei e a emenda modificativa 001/2020 foram aprovados em sessão plenária, em primeira discussão na data de 15 de julho, por 18 votos favoráveis, em segunda votação por 17 votos favoráveis. Ante ao exposto por todas as razões e fundamentações apresentadas e demais esgotadas as atribuições desta comissão, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade no projeto de lei 001/2020 e emenda modificativa 001/2020, bem como do mérito aprovação, estando apta a ser votada a redação final em plenário. Carlos Eduardo de Souza Martins, relator. Vereadora Mary, como é que se posiciona com relação ao parecer? Favorável, e agradecendo a vereadora Sandra pela sensibilidade em acatar a proposta que a gente fez em plenário para ela. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Vereadora Sandra, como é que se posiciona? Favorável, presidente. Obrigado. Vereador André, como é que se posiciona? Voto favorável, presidente. Vereador Caê, como se posiciona? Voto favorável, presidente. Este vereador também se posiciona favorável. Senhores vereadores, relator, vereador Moacir da Silva, substitutivo global 001/2020 do vereador Abel, que dispõe sobre a entrada de animais de estimação em hospitais no município de São José e da outras providências. Também, feita a retrospectiva constitucional, ele já foi aprovado esse projeto, mas no dia 17 de agosto foi apresentada pelo autor o substitutivo global 001/2020 ao projeto de lei 101/2020. Sendo assim, o substitutivo global apresentado não encontra óbice para sua admissão, admissibilidade e posterior análise. Ante aos expostos esgotados as atribuições dessa comissão, destaca-se as presenças dos requisitos da constitucionalidade e legalidade na admissibilidade do substitutivo global 001/2020 ao projeto de lei 101/2019. Pergunto como se posiciona com relação à admissibilidade, vereador Caê. Favorável, presidente. Vereador André. Voto sim, presidente. Vereadora Sandra. Sim, presidente. Vereadora Mary. Sim, presidente. Esse vereador também é favorável, como já se manifestou no próprio relator. Relatoria também do vereador Moacir da Silva, subemenda da emenda aditiva 001/2020. Vereador Antônio, vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, parlamentar. O vereador, autor da subemenda, da emenda aditiva 01, visa acrescentar parágrafo único ao artigo 12 do projeto de lei 35/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Além dos requisitos estabelecidos nos artigos anteriores, só serão aprovados os projetos que destinem, no mínimo, 5% do total das sepulturas ou terrenos nele existentes ao município para serem destinados exclusivamente para atendimento social, seguindo os critérios adotados no benefício do auxílio funeral, comprovando que não há vagas no cemitério público municipal. Segue a análise regimental para dizer que, ante os postos esgotados as atribuições desta comissão, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade na subemenda da emenda aditiva 001 ao projeto de lei 35/2020. 14 de setembro de 2020, Moacir da Silva, relator. Foi uma subemenda solicitada por essas comissões reunidas ao vereador autor. Pergunto, como se posiciona com relação à subemenda à emenda, vereadora Mary? Presidente, eu só gostaria de fazer um questionamento para o vereador Caê. Se possível, eu sou favorável à admissibilidade da emenda, mas naquela vez que discutimos a proposta, eu fiz um questionamento para o vereador Caê se 5%
é um número que vai atender a necessidade da população? E o vereador, então, ficou de conversar com a prefeitura para verificar se esse percentual atenderia a necessidade. Essa é só uma dúvida, presidente. Sim. Eu vou passar ao vereador Caê, lembrando, vereadora Mary, que os 5% são em cemitérios privados e o município tem que prover disso. Logo, ele é um acréscimo às vagas que o município tem. E deve haver, né, em todo e qualquer cemitério que surgir a partir de hoje, certo? Não, sim, presidente. Eu entendi. Sim, mas eu queria se o vereador pudesse explicar um pouquinho. Boa tarde. Bom, vereadora Mary, nós, em audiência pública que tivemos na discussão com a prefeitura, colocamos este tema em debate. A própria prefeitura não nos confirmou números que ela precisa tratar disso, tanto que quando solicitamos informações no serviço funerário, é algo que estava precário nesse controle municipal, por isso que nós colocamos a vaga de 5%, desde que não tenhamos mais vagas nos cemitérios municipais, né, nos cemitérios públicos, ou seja, é um procedimento que coloca como prioridade aquilo que é gestão própria do município, porém contando com estas vagas de reserva que a prefeitura possa fazer uso, uma corresponsabilidade desse serviço que será prestado, permitido e autorizado aqui na nossa cidade. Então, nós estamos trabalhando com esse percentual de 5% dentro das vagas, de mais de 2.000 vagas que devem ser colocadas nos cemitérios privados, contando, então, com esse cálculo, com essa orientação e acompanhamento do município de São José. Infelizmente, hoje, quando nós buscamos esses dados do campo da atividade funerária do município de São José, há uma desinformação bem delicada na nossa cidade. Precisa. Perfeito. Com os esclarecimentos, também, vereadora Mary, é importante que diz um projeto exclusivamente atendimento social, né? Então, tem esse viés. Pergunto como se posiciona a vereadora Mary com relação ao parecer. Favorável, presidente. Como se posiciona a vereadora Sandra? Favorável, presidente. Como se posiciona a vereadora André? Favorável. Como se posiciona o vereador Caê? Favorável, presidente. E esse vereador também se posiciona favorável. Também projeto de relatoria do vereador Moacir da Silva, da subemenda aditiva 002-2020, também do vereador Caê, sobre o mesmo projeto, que sugere na subemenda aditiva acrescentar o parágrafo 3º ao artigo 14º ao projeto de lei 35 de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: os crematórios são obrigados à prestação gratuita dos serviços de cremação nos casos abaixo relacionados ou por solicitação do poder público ou ainda por sua própria iniciativa nos casos de doadores comprovados de órgãos, indigentes assim encaminhados pelos órgãos competentes devidamente atestados e comprovadamente carentes, seguindo os critérios adotados no benefício do auxílio funeral, conforme laudo expedido pela Secretaria da Assistência Social. Continuados os detalhes constitucionais e regimentais, ante os postos esgotadas as atribuições desta comissão, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade na subemenda aditiva 002 ao projeto de lei 35/2020. São José, 14 de setembro de 2020, Moacir da Silva, relator. Vereador Caê, como é que se posiciona com relação a essa subemenda? Favorável, presidente. Vereadora Sandra, como é que se posiciona com relação a essa subemenda? Favorável, presidente. Vereador André, como é que se posiciona com relação à subemenda? Favorável. Vereadora Mary, como é que se posiciona com relação a essa subemenda? Favorável, presidente. E esse vereador também se posiciona favorável. Senhores vereadores, mais um parecer para ser realizado, relatoria do vereador Moacir da Silva. Subemenda da emenda aditiva 003 de 2020 ao projeto de lei ordinário 35 de 2020. É o mesmo projeto.
o vereador autor da subemenda 003 visa acrescentar o parágrafo único ao artigo 9º do projeto de lei 35, que passa a vigorar com a seguinte redação: as inumações não poderão ser feitas em até 24 horas do momento do falecimento, nos casos elencados abaixo, quando o laudo da autoridade médico-sanitária atestar a causa mortis foi moléstia contagiosa ou epidêmica, o cadáver apresentar sinais inequívocos de decomposição, quando houver autorização médica, que deverá ser arquivada junto à guia de sepultamento, por motivos de questões religiosas. Lembrando aos vereadores que exatamente foi um adendo em função da exigência de sepultamento apenas após 24 horas. E agora, então, deu as prerrogativas para que possa ser flexibilizado. Pergunto ao vereador autor, vereador Caí, como é que se posiciona com relação à subemenda? Favorável, presidente. Vereador André, como é que se posiciona? Voto favorável. Vereadora Sandra, como é que se posiciona? Favorável. Vereadora Mary, como é que se posiciona? Favorável. E esse vereador também se posiciona favorável. Mais um projeto de lei de autoria do vereador relator Moacir da Silva. Projeto de lei 75 de 2020. Parlamentar, o vereador Michel da Silva Schlemper. Ele é o projeto de lei 075 de 2020, de autoria do vereador Michel da Silva Schlemper, que pretende revogar a Lei 5.783 e a Lei 5.784, ambas de 14 de outubro de 2019. O projeto de lei entrou no dia 25 de agosto de 2020 e foi lido e enviado às comissões no dia 31 de agosto. Ele é um projeto de lei que, em comento, visa retificar a sobreposição de denominação incidente nos mesmos logradouros, quais sejam as ruas projetadas D e H, ambas no loteamento Portal da Colina, que tiveram duas leis com denominação de rua na mesma rua. Feita toda a análise da proposição e verificou-se estarem presentes os aspectos de constitucionalidade e legalidade alicerçada nas diretrizes constantes no artigo 30 da Constituição Federal, que assim determina. Dessa forma, o projeto de lei que se encontra está em consonância com a legislação vigente. Ante os postos esgotadas as atribuições dessa comissão, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade, bem como encontra-se mérito para a sua aprovação. São José, 14 de setembro de 2020, Moacir da Silva, relator, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Como se posiciona com relação ao parecer, vereadora Mary? Favorável, presidente. Como se posiciona a vereadora Sandra? Favorável, presidente. Como se posiciona a vereadora André? Favorável. Como se posiciona a vereador Caí? Favorável, presidente. Esse vereador também se posiciona favorável. Relatoria do vereador André, o projeto de lei 79 de 2018 dispõe sobre da educação, cultura, saúde, assistência social e defesa do consumidor. Dispõe sobre a proibição da cobrança pelas instituições educacionais de taxa de emissão e registro de diploma e outros documentos comprobatórios acadêmicos e escolares, no âmbito do município de São José e da outras providências. Feitas todas as análises constitucionais e regimentais, o vereador conclui dizendo que o contrato de prestação dos serviços educacionais ele é regido pela Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. É firmado entre o aluno e a instituição de ensino, quando do ato da matrícula e por ocasião de sua renovação em cada período letivo. Sob este olhar é que deve ser analisado o objeto da proposição, portanto, não deve ser atribuído custo em expedição de documentos que estejam incluídos nos serviços educacionais prestados pela instituição. Isso posto, após análise esgotadas as atribuições dessa Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, essa relatoria resolve exarar parecer favorável à tramitação ao projeto de lei 79 de 2018, razão pela qual não vislumbra óbice a tramitação da referida matéria. 24 de agosto de 2020, André Gesser
vereador relator. Pergunto, vereador Caí, como se posiciona com relação ao parecer? Favorável ao parecer, acompanho o relator. Vereador André, como é que se posiciona? Favorável. Vereadora Sandra, como é que se posiciona? Favorável. Vereadora Mary, como se posiciona? Acompanho o relator, presidente. Esse vereador também acompanha o relator. Relator, o vereador André, também da Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, ao projeto de lei 80 de 2018, que torna obrigatório a fixar em local visível lista de profissionais de saúde em estabelecimentos públicos e mencione da outras providências, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, feito toda a retrospectiva, conclui o vereador relator, isto posto, após análise esgotadas as atribuições desta Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social e Defesa do Consumidor, esta relatoria resolve exarar parecer favorável à tramitação do projeto de lei 80 de 2018, razão pela qual não vislumbra óbice a tramitação da referida proposição. 7 de agosto de 2020, André Gesser, vereador relator. Como se posiciona com relação ao parecer, vereadora Mary? Favorável, presidente. Vereadora Sandra. Favorável, presidente. Vereador André. Favorável. Vereador Caí. Favorável, presidente. E esse vereador também se posiciona favorável e vai para aprovação. Relatoria da vereadora Sandra, o projeto da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, ao projeto de lei 143 de 2018, que dispõe sobre a divulgação dos valores pagos em publicidade pela Câmara Municipal de São José. Também já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a vereadora fez todo o arrazoado e termina dizendo, ademais, a proposição busca tão somente garantir efetividade ao direito de acesso à informação e ao princípio da publicidade, conferindo ao munícipe mais um instrumento de fiscalização e acompanhamento dos gastos públicos. Destarte após análise e esgotadas as atribuições dessa comissão, a relatora designada emite parecer da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, submetendo ao soberano plenário para discussão e deliberação, opinando pela aprovação deste. 30 de julho de 2020, Sandra Pereira Alves Martins. Como posiciona a vereadora Sandra? Favorável, presidente. Vereadora Mary. Favorável, presidente. Vereador André. Também favorável. Vereador Caê. Favorável, presidente. E esse vereador também favorável. Projeto de relatoria do vereador Caê sobre o projeto emenda supressiva 001 de 2020, que dispõe sobre a proibição em comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em praças públicas de lazer infantil no município de São José. É um parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O vereador fez todo, e é uma emenda supressiva, fez todo o arrazoado sobre a emenda supressiva, definindo que, ao determinar, além da multa, o uso da força policial, quando necessário, não sendo de competência do Poder Legislativo Municipal, criar tais atribuições ao Poder Executivo. Por isso que a emenda é supressiva. Dessa maneira, a emenda vem na busca de tornar a redação projeto de lei 73 de 2019 livre de inconstitucionalidade ou ilegalidade que impediria a continuidade do trâmite e de sua votação em plenário. Ante os postos esgotadas as atribuições desta comissão, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade da emenda supressiva 001/2020 ao projeto de lei 73 de 2019, estando apta à votação. Pergunto como se posiciona o vereador Caê. Como já manifestado no parecer, favorável, presidente. Como se posiciona o vereador André. Favorável, presidente.
Como se posiciona a vereadora Sandra? Favorável, presidente. Como se posiciona a vereadora Mary? Favorável, presidente. Esse vereador também se posiciona favoravelmente. Relatoria do vereador Caê ao projeto da Comissão de Justiça, Redação, Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Consumidor. Altera os artigos 1º da Lei 2.241, de 26 de novembro de 91, e da Lei 5.731, de 14 de março de 2019. Também se trata de denominação equivocada de ruas no bairro Sertão do Maruim, e que o propósito da lei é exatamente fazer essa correção, que havia falhas nos registros da Prefeitura Municipal e a população já tinha o nome, já cadastrado, mas não estava oficializado. E houve um erro de nomenclatura e agora sendo adequado neste sentido. Feito toda a avaliação que fez o relator, ele conclui dizendo, dessa maneira, e após análise dos demais documentos juntados no projeto de lei em discussão, constata-se que a medida é de natureza legislativa, estando assim em condições de ser aprovada, com base na Lei 5.639 de 2017, no que diz respeito aos aspectos que cumprem essas comissões analisarem. Destaco ainda que o projeto de lei em questão não acarretará em despesas ao erário público. Ante os postos esgotadas as atribuições dessa comissão, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade ao projeto de lei 71 de 2020, bem como mérito para a sua aprovação. São José, 11 de setembro de 2020, Carlos Eduardo de Souza Martins. Como se posiciona, vereador Caê? Favorável, presidente. Vereador André. Favorável, presidente. Vereadora Mary. Favorável, presidente. Vereadora Sandra. Favorável, presidente. Vereador Moacir, também favorável. Relatoria do vereador André, ao parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Defesa Social e Defesa do Consumidor. Ele é parlamentar de autoria do vereador Michel da Silva Schlemper, que dispõe sobre a implementação do programa Remédio em Casa durante a epidemia do Covid-19 e da outras providências. Feita todas as análises com relação à questão de constitucional e regimental, conclui o vereador relator, consubstanciado nos argumentos trazidos pelo autor na justificativa da proposição, bem como seu louvável mérito, né, resta evidente a importância de que todas as medidas de enfrentamento ao contágio pelo Covid-19, razão que há mérito para o prosseguimento do projeto de Lei 44/2020. Por todo exposto e esgotadas as atribuições regimentais das comissões, esse relator designado emite parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, destacando a presença dos requisitos de constitucionalidade e legalidade ao projeto de Lei 44 de 2020. Pergunto como se posiciona com relação ao parecer o vereador Caê. Favorável, presidente. Como se posiciona a vereadora André? Favorável. Como se posiciona a vereadora Mary? Favorável, presidente. Como se posiciona a vereadora Sandra? Favorável, presidente. Esse parecer, esse vereador também se posiciona favorável. Projeto, relatoria do vereador André, ao projeto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Ele é 66 de 2020, governamental, da Prefeita Municipal, que cria o Centro Educacional Municipal, localizado entre as quadras 10 e 14, na 4ª rua à direita da Avenida Central, denominada de RL1, do loteamento Lisboa 3, bairro Forquilhas, nesse município. Feito todas as retrospectivas constitucionais e regimentais, o relator encaminha sua conclusão da seguinte maneira: analisando a importância da educação para a sociedade, percebeu-se que o papel das instituições de ensino não se resume apenas na transmissão de conhecimento, mas também no desenvolvimento pleno da pessoa humana e em sua formação para a cidadania.
Percebe-se que nenhuma outra instituição ocupa esse lugar na sociedade. Logo, consubstanciado nos argumentos trazidos pelo autor e no objeto da proposição, bem como seu louvável mérito nessa evidente a importância do novo centro de ensino no município, razão que há mérito para o prosseguimento do projeto de lei 66 de 2020. Por todo o exposto, esgotadas as atribuições regimentais das comissões, esse relator designado emite parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, destacando a presença dos requisitos de constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 66 de 2020. São José, 31 de agosto de 2020, vereador André Gesser. Como se posiciona com relação ao parecer, vereadora Mary Terezinha de Melo Rang? O que nós estamos votando, e voto favorável, presidente, é a criação de uma escola de ensino fundamental no bairro de Forquilhas, há muito tempo esperada, a região que mais cresce aqui no município de São José. São vagas para crianças do primeiro ao 9º ano. Tem uma demanda de mais de 1.000 crianças naquela localidade que vão se usufruir desse espaço escolar. Voto com louvor esse encaminhamento do projeto, criando uma nova escola de ensino fundamental aqui no município de São José. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Mary. Como se posiciona a vereadora Sandra? Favorável. Como se posiciona o vereador Caí? Favorável ao parecer do vereador André Gesser desse nosso compromisso com a educação de nossa cidade. Como se posiciona o vereador André? Favorável a todo projeto que visa investimento em educação. Esse vereador também se posiciona favorável, como disse a vereadora Mary. Quero parabenizar o seu parecer com relação a viabilizar as instituições que nós precisamos de ensino em todas as regiões do nosso município. Relatoria do vereador Cloni Capistrano, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Projeto de Lei 58 de 2020, autora vereadora Cristina de Souza, institui a pesquisa de satisfação aos usuários do serviço público prestado pelas unidades de saúde, policlínicas e CAPs no município de São José, e estabelece outras providências. A proposição foi protocolada no dia 20 de julho, foi feito o despacho no dia 27 de julho, sendo que no dia 29 de julho foi encaminhado às comissões. No dia 10 de agosto, pelo despacho conjunto das comissões, a relatoria passou ao vereador Cloni Capistrano Maia de Lima, que fez todo um retrospecto constitucional e legal e concluiu dizendo: destarte os requisitos de mérito são plenamente atendidos, motivo pelo qual a proposição também encontra seu devido embasamento. Assim sendo, e segundo os fundamentos apresentados, o projeto de lei 58 de 2020 preenche os requisitos de constitucionalidade, legalidade e mérito que o caso requer, motivo pelo qual esse relator vota pela sua aprovação. Sala das Comissões, 25 de agosto de 2020, Cloni Capistrano Maia de Lima. Pergunto, como se posiciona com relação ao parecer vereador André? Favorável, presidente. Como se posiciona vereador Caí? Favorável, presidente. Como se posiciona a vereadora Sandra? Favorável, presidente. Como se posiciona a vereadora Mary? Favorável, presidente. Este vereador também se posiciona favorável. Senhores vereadores, relatoria da vereadora Sandra ao projeto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, projeto de lei 56 de 2020, da vereadora Cristina de Souza, que determina o poder público municipal a ampliar a divulgação do DISC 180, enquanto durar o isolamento social ou a vigência de estado de emergência em caráter humanitário e sanitário, em virtude da pandemia do Covid,
no município de São José e da outras providências. Feita toda a retrospectiva constitucional e legal, a vereadora Sandra Pereira Alves Martins conclui desta forma, importante que seja disseminada informações sobre canais de denúncia, emergência e socorro para interromper o ciclo de violência contra a mulher, e por essa razão o projeto de lei é tão relevante. Diante do exposto, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, no âmbito de suas competências, entende que o projeto de lei 56 de 2020 é meritório e opina pela sua aprovação. Isso posto após análise esgotadas as atribuições destas comissões, encaminhadas ao plenário para discussão e deliberação nos termos regimentais. Este é o parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. São José, 5 de agosto de 2020, Sandra Pereira Alves Martins. Pergunto, vereador Caê, como é que se posiciona com relação ao parecer? Favorável, presidente. Vereador André, como é que se posiciona? Favorável. Vereadora Sandra, como é que se posiciona com relação ao parecer? Favorável. Vereadora Mary, como é que se posiciona com relação ao parecer? Favorável, presidente. E este vereador também se posiciona favorável a esse parecer. Senhores vereadores, fizemos todas as análises dos pareceres a serem encaminhados ao plenário, hoje num dia de muitos pareceres, de muita produção legislativa. Então, agradecemos a presença dos vereadores aqui, vereadora Mary, vereadora Sandra, vereador André, vereador Caê, e também todos que nos assistem pelas mídias sociais e a TV Câmara. Passo a palavra à vereadora Mary para fazer suas conclusões e os seus cumprimentos finais. Obrigada, presidente. Só agradecer a parceria dos mesmos vereadores de sempre na reunião de segunda-feira, às 14 horas, que é das comissões permanentes desta casa. Quero ressaltar da importância de nós estarmos defendendo os espaços que nós ocupamos. E eu, como mulher, me sinto muito orgulhosa de ser a presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa por 3 legislaturas. Então, quero desejar a todos uma tarde bastante proveitosa. Nós temos agora às 16 horas a nossa sessão ordinária e que possamos ter uma semana bastante abençoada e com muita saúde. Obrigada, presidente. Obrigada a todos os companheiros. Obrigado, vereadora Mary. Passo à vereadora Sandra para as suas considerações de cumprimento. Obrigado, presidente, por mais essa reunião, vereador Caê, vereador André, vereadora Mary. Obrigada também a todos aqueles que nos acompanharam através das mídias sociais e da TV Câmara. Lembrando que logo mais, às 16 horas, teremos então a nossa sessão ordinária. Nos acompanhem lá também. Uma boa tarde. Obrigado, vereadora Sandra. Vereador André, para o seu posicionamento e cumprimentos finais. Obrigado, presidente. Cumprimento mais uma vez a vereadora Mary, a vereadora Sandra, o vereador Caê e o vereador Moacir. Eu gostaria de dar uma sugestão ao presidente, tendo em vista que nós temos 5 comissões e 15 vereadores que fazem parte dessas comissões, que alguns projetos possam ser distribuídos para esses vereadores, mesmo que eles não participem das reuniões das comissões, porque na hora que a gente faz a eleição para montar as comissões, todo mundo quer participar, mas na hora de participar das reuniões, ninguém participa. Então, a minha sugestão é que, além desses vereadores que aqui estão sempre participando e alguns outros que também têm participado, que outros também possam fazer os relatórios, porque se faz parte da comissão, tem que fazer os relatórios sim. Então, é uma sugestão que eu deixo para a presidência e aproveito para desejar uma boa tarde para vocês e para toda a nossa comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador André. Faremos observação à sua solicitação, sugestão, até porque é bom que a população que nos assiste saiba que são 15 os membros das comissões conjuntas e todos devem fazer os relatórios porque são análise constitucional e regimental e de mérito sobre os assuntos que são pautados para virarem lei nessa cidade.
e como o número, às vezes, aqui é reduzido, acaba sobrecarregando os gabinetes desses vereadores, então nós vamos acatar, sim, e sempre, à medida do possível, fazer a distribuição também para aqueles que não estão sido tão frequentes nas nossas reuniões. Vereador Caí, para o seu posicionamento e considerações finais. Obrigado, presidente Moacir, por acatar essa sugestão do vereador André Gesser, que está correta. Eu quero aqui saudar, como diz a vereadora Mary, aos parlamentares sempre presentes nas segundas-feiras. Então, obrigado, vereadora Mary, vereadora Sandra, vereador André Gesser, presidente Moacir. Nós temos a certeza de que, quando assumimos o compromisso de trabalhar nas comissões, é um afinco de dedicação pela cidade de São José. As comissões também são atribuições de um parlamentar. É importante que você que nos acompanhe saiba qual a função de um vereador. Então, desejo aqui uma boa tarde, uma boa semana aos colegas, companheiros de toda a semana que aqui se encontram. A você que nos assiste, uma boa semana. Logo mais, às 16 horas, temos a nossa sessão ordinária. Obrigado, presidente Moacir, pela condução dos trabalhos. Uma boa semana. Obrigado, vereador Caí. Mais uma vez agradecendo a assiduidade dos vereadores aqui presentes e também, sem sombra de dúvida, o volume de trabalho que cada gabinete dos vereadores aqui presentes tem mostrado à população que nos assiste, né? Convidando a todos para a reunião da Câmara Municipal, sessão ordinária, logo após as nossas 16 horas, e também a Comissão de Regimento, revisão do regimento para a reunião nesta quarta-feira, para a revisão final e encaminhamentos para a apreciação dos vereadores da Casa. E também convido a todos para que na próxima segunda-feira, às 14 horas, possamos estar reunidos na reunião conjunta das comissões. Senhores vereadores e aqueles que nos assistem pelas mídias sociais e TV Câmara, uma boa tarde e obrigado a todos.